Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, falando sobre o direito do consumidor, recebendo aqui o diretor do PROCON de Jacareí, o Dr. José Rubens de Souza, e para ajudar a entrevistar, fazer essa entrevista, o jornalista Davi Paiva. Bom, uma pergunta frequente, doutor, é com relação às escolas particulares. Se você deixa de pagar durante o ano, você tem que renovar tudo para fazer a matrícula, essa escola ela pode te colocar no SPC, isso é uma prática abusiva, isso é correto? Então, Ivan, na verdade, a escola, quando o aluno está inadimplente com a escola, com a faculdade, ele tem o direito. Quais são os direitos dele? É continuar estudando até o fim daquele semestre ou até o fim do ano letivo. Não é? Agora, ele não consegue fazer a renovação da matrícula, porque ele está inadimplente. Então, a obrigação dele é quitar aquela dívida e aí sim ele tem o direito de fazer a renovação. A escola e a faculdade não podem negativar o nome dele no SPC, não pode, isso é prática abusiva. Tá? E agora, uma questão, né? Ele pode mudar de escola, estando inadimplente, ele pode. E os materiais e os documentos essenciais para que ele possa fazer a sua mudança de escola ou de faculdade, a instituição de ensino é obrigada a fornecer, independente de estar, inclusive, inadimplente. Então ele pode, como devedor, né? Então ele pode terminar esse curso dele como devedor em várias instituições de ensino? Ele pode fazer isso, né? Ele pode mudar de 6 em 6 meses, de ano em ano, de faculdade em faculdade, até concluir e ficar devendo. Agora, lembrando que a dívida não morre. Ele será cobrado, o consumidor, o estudante devedor será cobrado judicialmente, não é? Então, quem acha que ficar devendo para a escola e para a faculdade fica devendo, conclui e morre a dívida, não morre. Então ele continua devendo e ele será cobrado judicialmente. Por isso que a nossa orientação é o seguinte: o aluno não pode pagar a faculdade, então ele preste o Enem, vai conseguir uma bolsa pelo ProUni, não é? Agora, é claro que tem alguns alunos que no decorrer do ano letivo fica desempregado, alguém da família falece ou fica doente, ele acaba tendo dificuldade de pagar. Aí, nesses casos, a gente entende que, de fato, o consumidor ficou inadimplente por questões alheias à sua vontade. Mas não dá para ele, de má fé, mudar de faculdade em faculdade, escola em escola, para poder se formar e não pagar porque não quer. Então, no caso de um universitário que se forma, a universidade não pode, de maneira alguma, proibi-lo, por exemplo, de pegar o seu diploma por conta de uma dívida. No caso, como que funciona isso? Não pode. Não pode proibir de pegar o diploma, não pode proibir de pegar o currículo escolar para efeito de transferência de faculdade. Todos os documentos essenciais à vida do aluno, a faculdade ou a escola não pode negar a entrega em função da dívida, da inadimplência. Mas isso acontece ainda, né, doutor? Acontece, e aí que entra o PROCON para poder obrigar a faculdade e a escola a fornecer os documentos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos sair da escola e partir para as empresas de energia elétrica. Se a gente tem algum eletrodoméstico que é queimado durante uma tempestade, durante uma chuva, essa empresa de energia ela tem que ressarcir o consumidor? Sim. Na verdade, a empresa, inclusive, única que a gente tem aqui no Vale do Paraíba é a Bandeirante Energia. Não é? Já é previsto em norma da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que todo aparelho queimado por descarga elétrica que entra ali pela fiação da energia elétrica, a Bandeirante Energia, ela é obrigada a ressarcir. Qual que é o procedimento? O consumidor faz o contato no 0800 da Bandeirante Energia, eles vão orientar, então, a tomar todo o procedimento no sentido de fazer 3 orçamentos em cima do equipamento, levar toda a documentação lá e, posteriormente, a Bandeirante Energia venha ressarcir. Doutor, tem 2 assuntos que eu acho importante para o consumidor. E só para citar o seguinte, não precisa ter necessariamente aquele seguro da conta de energia elétrica para poder ter os bens ressarcidos, tá? Independente de ter seguro ou não na conta de energia elétrica, ele tem o direito de ter o seu bem ressarcido. Vou mudar aqui de assunto, um assunto que não está na pauta, que me veio à cabeça aqui agora, com relação aos planos de saúde. A gente sabe que os planos de saúde também são organizações aí, ou empresas que realmente têm muitas reclamações, né? Como que está isso aqui em Jacareí hoje? Existem muitas reclamações com relação ao plano de saúde. Quais são os direitos aí? O que não pode realmente, que são mais coisas frequentes que os planos de saúde normalmente trazem prejuízos aí para o consumidor?
Então, Davi, recentemente a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela expediu uma portaria dizendo o seguinte: agora para você, quando você quiser ter uma consulta médica, o convênio tem prazo, obrigatoriamente, para te fornecer um médico. Uma cirurgia tem prazo para ela fazer a cirurgia, um exame médico tem prazo para poder fornecer o exame médico. Essas questões eram as grandes reclamações que tinha no PROCON. Você tinha o convênio médico, não havia regulamentação que obrigasse ela a te fornecer o médico no prazo devido, o exame, enfim, a internação, e eles ficavam enrolando. Agora não, agora tem prazo. Então, os consumidores que se sentirem lesados pelo convênio médico, no sentido de achar que está demorando muito o procedimento médico, tem que procurar o PROCON para que a gente possa fazer contato com o convênio e obrigar ele a cumprir a norma ali da Agência Nacional de Saúde. E outra coisa muito importante, aliás, não só com relação ao plano de saúde, é que a gente estávamos conversando aí nos bastidores, é com relação à importância do consumidor ler o contrato que está assinando, né, doutor? Exatamente. Você lê o contrato quando você for fazer um cartão dentro de uma loja, do cartão ou abrir uma conta corrente dentro do banco, quando for fazer um financiamento da casa própria, financiamento de veículo, quando for entrar numa escola de idiomas, numa escola de curso de computação, leia atentamente o contrato, porque ali possivelmente vai ter algumas pegadinhas que vai prejudicar o consumidor. Aí você vai me dizer o seguinte: mas e se ele não tiver tempo de ler aquele contrato, porque normalmente o contrato é muito longo? Pega uma cópia do contrato, leia em casa, não entendeu, leve para o PROCON ou para o advogado poder ler e instruir o consumidor para ver aonde está a vantagem ou a desvantagem de assinar aquele contrato. Com relação a esses contratos, isso acontece muito também em banco, né? Aí a pessoa entra, faz uma dívida grande, aquilo vai aumentando, os juros são muito altos, e algumas pessoas dizem que com 5 anos acaba a dívida. Isso é verdade? Não. A dívida, ela prescreve, o que a gente chama em direito, que ela caduca, né? Ela se extingue em determinados períodos, dependendo da dívida. Há dívidas que caducam em 5 anos, há dívidas que caducam em 3 anos, há dívidas que caducam em 10 anos. Então, depende muito do tipo de dívida que a pessoa tem. O que tem que ser retirado no período de 5 anos é a negativação do nome do consumidor nos cadastros de restrição. Por exemplo, no SPC tem que ser retirado depois de 5 anos, que for negativado, no Serasa também. Infelizmente, o que a lei ainda não abrange, e existe uma brecha muito grande aí, são os cartórios de títulos de protesto, né? Esses aí a lei deixa assim meio aberto, você pode protestar inclusive dívidas que já caducaram, que já prescreveram. Então essa lei que regulamenta o protesto em cartório precisa ser melhor aperfeiçoada em benefício do consumidor. Doutor, hoje com aí o avanço das tecnologias, tem aumentado muito o número de compras pela internet, compras online. Hoje a gente sabe que existem muitos sites que enganam o consumidor. Aqui em Jacareí tem muitas reclamações com relação às compras online. Quais são os cuidados que o consumidor deve tomar antes de fazer uma compra aí pela internet? Hoje uma boa parte, talvez 50% das reclamações que entram no PROCON de Jacareí, isso não deve ser diferente do Brasil inteiro, são referentes a compras feitas ou procedimentos feitos pela internet. Comprar em sites confiáveis, né? Normalmente sites que você já comprou e teve um bom retorno, site que o seu filho, sua mãe, seu pai, seu parente, seu vizinho comprou e teve um bom retorno daquela compra. E a Fundação PROCON de São Paulo, através do site que é o www.procon.sp.gov.br, tem lá uma relação de sites não confiáveis, ou seja, são sites que já deram problemas, são sites que não transmitem nenhum tipo de confiança, então não é bom comprar através daqueles sites, daquela relação que está lá no site da Fundação PROCON. Lembrando que esse mês também o governo federal expediu um decreto regulamentando as compras pela internet. Ou seja, hoje tudo que vende passagem aérea, produtos, serviços pela internet, vai ter que ter o telefone para contato, o endereço físico da loja,
todas as informações referentes ao CNPJ, para que o consumidor, tendo algum problema, ele possa ter acesso também direto à loja, não só necessariamente via e-mail. Porque às vezes o consumidor compra, o produto não chega, ou o produto chega quebrado, ele quer devolver, e aí acaba não conseguindo resolver porque a empresa não responde o e-mail, ou aquele 0800 que está ali também não responde. É interessante também dizer o seguinte, viu, Davi? Toda compra feita pela internet, depois que o consumidor recebe na sua casa, a partir daquele dia, ele tem 7 dias para poder devolver aquele produto, independente de estar com defeito. Não é? Então eu comprei um celular pela internet, abri, vi que não era bem aquilo que eu queria, eu tenho 7 dias, a partir do dia do recebimento, para devolver aquele celular, porque eu não gostei. E por que a lei do consumidor dá esse tipo de oportunidade? Porque você não teve na loja para ver se o tamanho era exatamente aquele, se os recursos que o celular oferece são exatamente aqueles. Então, para que o consumidor possa ter o direito de entregar aquilo que não o satisfez, é que a lei dá o direito de devolver em 7 dias. Essa lei veio para sanar, então, um grave problema, né, doutor? Porque hoje em dia a gente sabe muito que alguns consumidores compram em alguns determinados sites, inclusive no outro dia ele vai lá, o site nem existe mais. Isso ainda é frequente ainda no nosso país, né? Exatamente. Assim como tem muito site, viu, Davi, confiável, site bom, site que entrega, inclusive antes do prazo estipulado pelo próprio site, existe, evidentemente, pessoas de má fé, né, verdadeiros malandros que criam sites fake, né, que é o que dizem na internet, falso, para poder, de fato, roubar, dar golpe nas pessoas. Só para encerrar esse assunto da internet, as compras coletivas, que é aí uma modalidade de compras que está crescendo muito aí ultimamente, elas são confiáveis? Existe alguma forma aí do consumidor se precaver com relação a esses problemas? O que ele tem que fazer aí para se dar bem aí numa compra coletiva que, teoricamente, diminui o preço do consumidor por mais pessoas comprarem o produto, mas ele tem que ter alguns cuidados também, né? A tal história, né? Primeiro ver de fato se aquela compra coletiva é de um site confiável. Ontem, por exemplo, por coincidência, eu estava olhando num site de compra coletiva um celular de 2.000 por 1.200. E é um site de fato confiável. Ele é de renome, ele tem cumprido, pelo menos ultimamente, tudo aquilo que ele tem prometido. Então, verificar ali, Davi, se aquilo, exatamente o que eles prometem, quais são as condições da compra coletiva. Se ele concordar com aquelas condições que são estabelecidas, aí sim dá para ele poder fazer a sua compra. Agora, se ele vê que não está abrindo brecha ali para um possível descumprimento da oferta, então ele não compre porque ele vai ter problema. Agora, se eu recebi um produto que eu não gostei, que eu não concordei, eu tenho esses 7 dias. Agora, quem paga a devolução desse produto para a loja? Sou eu, como consumidor, que tenho que pagar para colocar no correio? Exatamente. As despesas de correio para devolver o produto que você não quis é sua. Agora, se aquele produto deu problema, está na garantia e você vai devolver para a loja porque deu problema no produto, aí as despesas são por contas da loja, do site. Aí já não é por sua conta. Bom, acho que nesse assunto de internet a gente tem... Você tem mais uma pergunta? Tenho mais uma pergunta. Eu estava fazendo uma pesquisa antes e eu descobri uma coisa que eu não imaginava, mas o ser humano, ele tem uma índole que varia. Que muitas pessoas na internet, às vezes, fazem reclamações em sites de reclamações para receberem brindes das empresas. Já chegou alguma coisa com relação a esse tipo de informação para o Procon? O Procon está por dentro dessa demanda de clientes aí que não respeitam também aí a ética? São os consumidores de má fé, né? Mas é aquilo que eu falei durante o programa. Quando a gente observa que o consumidor está de má fé, o Procon já nem acata aquela demanda dele. Mas que existe gente querendo levar algum tipo de vantagem em cima da empresa. Mas, graças a Deus, a gente tem observado que é a grande minoria que tem, aliás, a minoria, né, que tem tido essa postura. Bom, agora o nosso programa está terminando, infelizmente. A gente tem muitas outras perguntas para fazer. Eu espero, doutor, aqui uma outra oportunidade para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa questão da internet, a questão dos direitos dos consumidores. Agora, para a gente encerrar, doutor, o senhor tem como quantificar o número de atendimentos que o Procon faz aqui na cidade de Jacareí?
Então, até final de abril nós já tínhamos atendido mais de 25 mil pessoas, demandas, né? De todo tipo, por telefone, pessoal, por e-mail, por reclamações ou por simples informações. Nós já tínhamos chegado ao patamar de quase 25 mil pessoas atendidas, o que é um número assim, muito grande. Isso demonstra que o PROCON é um órgão que as pessoas confiam, que as pessoas gostam, que as pessoas se sentem bem atendidas, porque senão não iria no PROCON. Bom, antes de encerrar, eu queria deixar aberto aqui a oportunidade para o doutor, para o senhor, como você preferir, você, né? Você. Para você fazer as suas considerações finais e o Davi também. Primeiro, gostaria de agradecer à TV Câmara por essa oportunidade de a gente estar falando, porque isso aqui é educação para o consumo, não é? Isso é uma das ferramentas de educação, ou seja, através do meio televisivo, a gente levar as informações, levar os problemas, levar o direito. Então, isso é de uma importância muito grande para os PROCONs e para os consumidores. E dizer que os consumidores que tiverem algum tipo de problema, ele pode procurar o PROCON de Jacareí, o PROCON da sua cidade, que eu tenho certeza que vai ter uma equipe preparada para poder receber a sua demanda e tentar resolver da melhor forma possível. Aqui em Jacareí, o PROCON está onde? O PROCON de Jacareí fica na Alfredo Schurig, no número 300, em frente ao pátio, no centro da cidade. Nós atendemos pelo telefone 3955-2500 e pelo e-mail que é procon@jacareí.sp.gov.br. Eu queria agradecer a presença aqui no seu programa, principalmente um assunto aí de grande relevância aí para todos os consumidores. Agradecer, doutor, aí por sanar as nossas dúvidas. Deixar um recado aí para o consumidor, sempre prestar atenção nos seus direitos e deveres, agir de forma honesta e correr atrás, procurar o PROCON e realmente ir atrás dos seus direitos, que nós temos muitos direitos e muitas leis que suprem aí essas nossas demandas aí. Tá certo. O programa TV Câmara Entrevista dessa semana fica por aqui. Eu aguardo você semana que vem. Até lá.